Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal aqui, depois de um longo tempo parando de produzir o conteúdo específico para cá, né? E aí eu voltei agora com uma estrutura um pouco diferente, então eu queria que você prestasse atenção só no seguinte. Se você gosta de conteúdos escritos, a minha newsletter lá no Substack está aqui no link. E a maioria dos vídeos que eu vou trazer aqui vão ser derivados das newsletters. Então, assim, se você não gosta de ficar perdendo tempo com vídeo, ou prefere, sei lá, a questão da leitura, você clica aqui embaixo, se inscreve lá no meu Substack, porque lá vai ter sempre as newsletters que são a base para a construção desses vídeos aqui. E aí tem também aqui embaixo o meu Instagram, para você seguir, para conteúdos mais curtos, mais objetivos, reflexões no Stories e coisas desse tipo. E aí tem o link aqui também do podcast. Se você prefere ouvir em podcast, eu vou subir sempre esse vídeo aqui no YouTube e lá no podcast do Pai Old School. Então, esses vídeos eu vou tentar fazer sem muitas edições, porque é falta de tempo mesmo. Então, eu vou tentar fazer do jeito mais natural possível, sem edições, né, o mínimo que eu conseguir. E aí vocês, se acharem que precisa, às vezes eu posso estar falando um pouco lento para a velocidade normal que a maioria das pessoas fala. Então, é só acelerar o vídeo que está tudo certo. Eu vou tentar cortar o mínimo possível para conseguir ganhar tempo e volume para produzir mais conteúdo, na verdade, né? Então, qual que é o papo desse vídeo aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre as mentiras que costumaram contar pra gente. Qual é o verdadeiro motivo da sua, da minha e da nossa procrastinação? E que é até uma sacanagem falar que o procrastinador é um preguiçoso. Muitas vezes, claro, a preguiça é um problema, a preguiça existe, mas a procrastinação no nível mais profundo, ela não vem da preguiça, ela vem de uma outra coisa. Então, o que eu queria destrinchar aqui com vocês? Primeiro, eu vou falar qual é a grande mentira que contaram para a nossa geração. A nossa geração como um todo ouviu uma série de mentiras, uma série de coisas que literalmente destruiu a nossa capacidade de agir e até a nossa autoestima, digamos assim. Então, é preciso tomar muito cuidado porque a gente já veio com isso de fábrica. Então, não é bem culpa nossa, né? Não é bem sua culpa que isso foi trazido para você. Mas a gente joga luz nisso para quê? Para a gente resolver, né? Então também ficar falando que a culpa é dos outros não vai resolver nada. Então a gente mapeia a culpa e aí a gente age em cima disso aí. Segunda parte, os erros que acontecem muito com esses sistemas de produtividade, né? Existe todo uma um ambiente de coaches sendo formados há muito tempo no Brasil e muitos coaches ficaram muito famosos, muitos coaches são muito bons, eu não concordo com assim, pelo meme é engraçado, né, mas eu não concordo que o coach é um problema. O coach ele tem uma função específica, só que algumas pessoas acham que o coach ele é um merda, que não serve para nada, outras pessoas acham que o coach fala é a visão máxima da existência humana e que, portanto, deve ser levado às últimas consequências, porque ali está a verdade da vida. E aí a pessoa se enfia nesses negócios de milagre da manhã, banho gelado, essas coisas, e acha que é isso que vai resolver o problema dela. Isso não vai resolver o problema, pelo menos não o problema mais profundo, né? Isso resolve alguns problemas, mas não aqueles que realmente importam no final das contas. E aí a parte 3 eu vou falar um pouco sobre o problema da falta de ponderação, ou a ausência de prudência, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que exatamente eu vou defender aqui nesse vídeo e nessa newsletter como um todo. E na última parte eu vou convocar aqui o nosso amigo Viktor Frankl, e aí a gente vai falar um pouco sobre a busca de sentido, que no final das contas é o que causa a procrastinação em primeiro lugar, né? Na verdade, não é bem o que causa a procrastinação, mas ele causa essa falta de sentido, ela causa uma ansiedade, e essa ansiedade vai acabar resultando em procrastinação, digamos assim. Então, primeiro, qual é essa grande mentira que contaram pra gente, né? Eu tenho certeza absoluta que se você é mais ou menos da minha idade, volta de uns 40 anos, 35 até 45 anos, a nossa geração ela foi muito marcada por uma mentira que era o grande potencial que a gente tinha. A gente tinha um imenso potencial, a gente sabia fazer tudo, nós fomos a primeira geração que teve contato com
computadores, por exemplo, enquanto novos, né? Os nossos pais, quando, né, tiveram o computador, já eram adultos, já eram velhos. A gente cresceu com um computadorzinho em casa, aqueles, mesmo que seja aqueles 386, 486, com a tela verde e tal, dependendo da sua idade, né? Talvez você tenha tido esse. Você, sei lá, com Windows 95, que seja, a gente começou a ter contato com isso muito novo, com, sei lá, 8, 10, 12 anos, e parecia que a gente era especial porque a gente entendia de uma coisa que os nossos pais, para eles, era um negócio de outro planeta, né? Então, o que acontecia é que eles tinham uma noção de que a gente tinha uns superpoderes, assim. Então, criou-se uma mentira muito perversa, na verdade, né? Que a gente tinha um potencial absurdo para tudo. Então, assim, eu lembro de umas cenas assim, novela, por exemplo. Novela tinha muito disso, né? Tava todo mundo passando aperto com alguma tecnologia. Vem uma criança de 8 anos, aperta um botão assim, resolve. E aí, nossa, esses meninos hoje em dia, não sei o que. Isso eu lembro disso quando eu era criança. E o que aconteceu é que a gente tinha um peso de uma expectativa muito grande em cima da gente. Porque, obviamente, se você tem um potencial de destrinchar uma tecnologia, uma coisa desse tipo, né, que ninguém entende direito, e aí você, novinho, consegue entender algumas coisas ali, consegue... E você já mexia na internet, né, você já ficava fazendo coisas na internet e tal. Quando isso se transforma num potencial que pode ser aproveitado em outras áreas da vida, como, por exemplo, a questão escolar, como, por exemplo, a questão profissional, você acaba crescendo com um certo peso em cima disso aí. Então, eu tenho certeza absoluta que se você é ali da época, né, sei lá, você nasceu aí nos anos 80, e aí você chegou ali nos anos 2000 já tentando trabalhar, já tentando procurar alguma coisa para fazer, se você se frustrou de alguma forma e você teve problema com a expectativa dos seus pais, saiba que a culpa é desse raciocínio. Não vou falar que a culpa é dos nossos pais como pessoa e tal, porque eles estavam inseridos num contexto específico e eles reagiam a um contexto específico e a reação natural era essa. Os meus filhos, né, os nossos filhos, eles são muito especiais porque eles sabem muita coisa que a gente não sabe e que, portanto, eles precisam atingir muito mais objetivos, eles precisam ser muito mais eficientes, eles precisam ter uma carreira meteórica, eles precisam tirar todas as notas 10, porque se isso não acontecer, aí vem o problema. Se isso não acontecer, é porque eles são preguiçosos, porque eles não dão valor às coisas, é porque se eles não realizam todo esse potencial que a gente está imaginando na nossa cabeça, é porque eles realmente erraram, né? E aí, imagina, você tem toda uma geração que cresce inundada com esse tipo de coisa, com esse tipo de expectativa. O que acontece é que é literalmente impossível que todas as pessoas de uma determinada geração tenham esse tipo de resultado. Normalmente o que acontece é o contrário. Algumas pessoas são bem-sucedidas, outras pessoas não são bem-sucedidas. Isso vale para qualquer coisa, para qualquer profissão, para qualquer realidade. Portanto, é natural que a imensa maioria dos pais da geração anterior a gente, né, eles tenham tido uma espécie de frustração com a gente. E que essa cobrança de que a gente precisa atingir o nosso potencial todo é uma coisa muito frequente, muito presente. E a gente cresce com essa culpa, né? Caramba, eu decepcionei meus pais. Caramba, não consegui atingir meu potencial. Caramba, eu sou um preguiçoso. Caramba, eu não tive a capacidade, ou a disciplina, ou a força de vontade, ou a garra que eu poderia ter para conseguir vencer na vida e não decepcionar, enfim. Essa é a nossa história, né? A gente veio disso, essa é a sopa cultural e situacional e antropológica de onde a gente veio. E aí o que acontece quando a gente cresce? A gente tem um monte de coisas mal resolvidas. A gente tem um monte de falhas, né? De todo tipo. E aí a gente começa a ver que as coisas não são tão simples assim. E qual que é a solução para isso, né? Qual que é o remédio que se vendeu para essa geração que cresceu desse jeito? O remédio é: você precisa de mais produtividade, você precisa ser mais eficiente, você precisa organizar a sua agenda.
E isso tem uma razão de ser. É claro que se você for mais produtivo, mais organizado e que botar as coisas na agenda, é claro que isso ajuda. Mas não é isso que vai resolver o problema da procrastinação, porque procrastinar não é você simplesmente não saber o que tem para fazer ou o que tem que fazer. Procrastinar é uma outra coisa, a gente vai falar disso mais para frente, mas assim, o erro desse sistema, eu estou chamando isso aqui do sistema dos coaches, né, porque foi o pessoal mais famoso que falou disso. O erro do sistema de coaches, dos coaches, é que se você apertar certos botões, as coisas se resolvem com mais facilidade. Né? Você ajusta uma rotina, você anota coisas num planner, você faz cronogramas, você organiza coisas, você bota tudo no seu devido lugar ali, dentro de uma rotina semanal ou de uma rotina diária. E aí você tem, no final das contas, um gasto de tempo absurdo para planejar especificamente cada coisa, onde vai estar cada coisa no seu dia. Você vai montando ali aquele quebra-cabeça que vira aquele jogo de Tetris, né? Você tem que ficar encaixando certas peças de tamanhos e jeitos diferentes nos lugares ali específicos. Então você passa o dia inteiro jogando Tetris com a sua agenda, com a sua semana, com o seu dia. E primeiro, você perde um tempo absurdo com aquilo, porque isso dá muito trabalho para você organizar tudo. Segundo, você entende que, uma vez que isso está posto, é muito fácil acontecer um imprevisto e derrubar isso completamente. E aí você tem dois problemas. Você fica puto porque você perdeu tempo para organizar aquilo tudo, e você fica ansioso porque agora que tem um imprevisto, a sua agenda vai se acumular toda. Porque se você botou um monte de coisa para fazer especificamente naquele dia, e naquele dia deu um imprevisto, cara, você não vai cumprir aquilo que estava na agenda. E aí o que acontece é que você se sente um merda. Por quê? Você gastou muito tempo, não conseguiu fazer e agora você está sem produzir e ansioso. E aí o que acontece? Procrastinação em dobro. Você não vai conseguir sair do lugar se esse for o seu sistema, né? E aí qual que é a solução para isso, então? A solução para isso não é mais um artifício de produtividade. A solução para isso não vai ser um aplicativo novo que você vai pagar e vai te dar a sensação de que você está agora mais organizado, porque agora você está pagando uma ferramenta. Porra, olha isso, cara. Pensa bem, eu estou agora investindo dinheiro numa coisa que vai melhorar o meu dia, que vai melhorar a minha vida, que vai... Então, dá uma sensação de importância num negócio que, cara, não é isso que vai resolver. Muita gente fala assim, não, mas o importante é botar no papel. Você precisa de papel. Eu, por exemplo, eu gosto muito de papel. Eu gosto de escrever, me ajuda a tirar coisas da cabeça e me ajuda a visualizar as coisas de um jeito melhor. Claro que o celular, ele ajuda, né? Mas para certas coisas eu preciso de papel, eu preciso de uma folha disposta na minha frente com as coisas do jeito que eu preciso enxergar. Para mim é melhor. Tem gente que vai ser mais high-tech, né? Vai botar tudo no Notion, e aí pega o Notion e bota lá as camadas do Notion e bota um monte de coisa e tal. Não é isso que vai resolver o problema. Por quê? Porque o que você precisa, no final das contas, não é de uma ferramenta prática para resolver isso. Você precisa de um pouco mais de reflexão, e aí a gente vai entrar no que realmente começa a ser o remédio para isso tudo, que é a virtude da prudência. Ou seja, você precisa aprender a pesar, ou seja, a ponderar os seus compromissos, separar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai mudar o ponteiro do relógio, que vai mudar a sua percepção de um dia bem feito, de um dia bem organizado, de um dia bem vivido, no final das contas, é isso, né? Daquilo que não. Então você vai precisar falar muitos nãos para várias coisinhas que não fazem o menor sentido, mas que ficam te buzinando o tempo inteiro, que você precisa, que você tem que fazer, notificações que pulam aqui, coisas que aparecem aqui, nego te chamando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, vários grupos de WhatsApp, né? Coisas que você precisa fazer e que, cara, se você não fizer, não acontece absolutamente nada. Então, assim, a grande resolução da coisa não é uma ferramenta. A grande resolução da procrastinação não é um app novo que tem mais coisas dispostas para você preencher, organizar. Não é o Notion, não é a agenda, não é o Planner.
é você conseguir pesar de uma forma madura e de uma forma objetiva o que exatamente faz do seu dia um dia vencedor. Vencedor no sentido de conseguir vencer os obstáculos e os desafios que vão te fazer andar para frente, ao invés de fazer correr igual uma barata tonta para um lado e para o outro sem sair do lugar. E aí eu gosto de fazer uma analogia da virtude da prudência, porque as pessoas entendem a prudência meio mal, eu acho. E eu sei porque eu entendi a vida inteira também errado assim. E depois que você entende o que é a prudência, as coisas ficam um pouco mais claras. Então, eu gosto de fazer uma analogia da prudência com o trânsito, né, com uma ultrapassagem numa via, numa BR, por exemplo. A prudência, para muitas pessoas, é ser sempre cauteloso em qualquer situação. Você sempre está meio que na defensiva, está sendo prudente. Ah, o que é uma direção prudente? É quando você anda devagar o tempo inteiro, né? Muita gente pensa desse jeito. Na verdade, é o contrário. A prudência é, tudo bem, quando você precisa andar devagar, quando você não tem condições boas de pista, quando você não tem condições boas climáticas, quando a sua visão não está legal, quando está escuro, enfim. Você tem ali uma série de coisas te dificultando, você precisa andar devagar e tá tudo certo. Isso é ser prudente realmente. Só que quando você tem pista limpa, você tem uma estrada vazia, quando você tem uma condição de conseguir uma reta muito grande para ultrapassar um caminhão que está te atrapalhando, que está te segurando ali, você precisa acelerar. Você precisa tomar uma atitude prudente de fazer uma força extra, usar uma certa audácia, né, uma certa sagacidade, uma certa habilidade que você tem de conseguir conduzir o carro, de aproveitar aquela situação para acelerar fundo, fazer a ultrapassagem, fazer um ritmo melhor de estrada, chegar um pouco mais cedo, enfim. A prudência ela é isso, né? Ela não é ser meio bobalhão o tempo inteiro. Ela é ser cauteloso quando precisa, mas quando você analisa uma situação que te é favorável, você sai arregaçando. Você atravessa aquilo no meio da situação e resolve. Então, quando você pensa na prudência desse jeito, fica mais fácil. Por quê? Porque com as coisas que você precisa falar não, com as coisas que são ruído, que são peidos mentais, digamos assim, você fala não, você apresenta cautela. Cara, isso aqui não é a hora, isso aqui não é desse jeito, isso aqui não vai mudar o ponteiro. Pensa sempre nessa coisa de mudar o ponteiro, cara. Imagina que você você tem coisas para fazer e que você resolvendo, você muda o ponteiro da sua vida. Tenta pensar quais são essas coisas que vão fazer o ponteiro mexer, né? Elas são poucas coisas, cara. Dificilmente você tem muitas coisas que são muito importantes na sua vida. Geralmente são poucas. E aí, quando você se pega na emoção do dia a dia, com aquele monte de coisa acontecendo e tal, e você começa a dar ouvidos para esses ruídos, você não está sendo prudente, porque você está dando atenção demasiada para uma coisa que não muda o ponteiro. Então, a ideia é que você consiga observar essas coisas, ponderar direitinho o que é que muda o ponteiro daquilo que eu estou fazendo. Se for em relação ao trabalho, o que é que muda o ponteiro desse meu dia de trabalho hoje? O que é que eu preciso invariavelmente encerrar o dia fazendo, com isso executado, porque senão alguma coisa vai acontecer, vai prejudicar alguém, vai prejudicar a mim mesmo, vai prejudicar a empresa. Quando você está com seu filho, o que eu preciso fazer com ele hoje? O que eu preciso resolver com ele hoje? Qual é o tempo que eu preciso gastar com ele, em relação a ele, para ter um dia bom, ter um dia satisfatório, para chegar no final do dia e falar assim, esse dia foi um dia que valeu a pena ser vivido, né? E para outras coisas, para sua esposa, enfim, coisas que vão mudar o ponteiro daquele dia. E aí, para não deixar as coisas muito vagas, né, eu quis trazer também aqui umas perguntas e umas reflexões, que é claro, eu não vou pegar aqui todas, né, existe uma série de reflexões que dá para a gente fazer, e serve também como um exame de consciência, mas não vou ficar lendo aqui todos eles, porque senão vai ficar muito chato, o vídeo fica chato, eu fico lendo e parecendo que eu tô, sei lá, virei um robô falando aqui, e vocês vão sair do vídeo, porque vai ficar chato. Então, se você quer o checklist completo, você clica na newsletter, que lá tem todas as perguntas e essas reflexões todas para te dar uma espécie de um exame de consciência mais amplo para aquilo que você precisa responder para si mesmo
se realmente vai mudar o ponteiro e se realmente vai fazer da sua vida uma vida melhor, né? E isso eu estou puxando aqui do Viktor Frankl, né, que é aquele terapeuta famoso, judeu, lá do campo de concentração, que desenvolveu toda uma teoria de como se busca um sentido na vida, através da experiência dele no campo de concentração, porque ele enxergou que ali, nas condições mais subhumanas possíveis, mais miseráveis possíveis, algumas pessoas perdiam a esperança de conseguir passar por aquilo ali. E elas simplesmente se entregavam e morriam. Algumas pessoas tinham um sentido maior na vida e elas conseguiram passar por aquilo ali de uma forma melhor. E aí elas conseguiram suportar o que precisava ser suportado para sair do outro lado. E quando a guerra acabou, elas sobreviveram àquilo ali, né? E aí ele desenvolveu toda uma teoria de o que é que essas pessoas que conseguiram encontrar um sentido maior, né, para a vida delas, o que é que elas pensavam, o que é que passava pela cabeça delas, ou o que é que guiava essas pessoas nessa busca do sentido para conseguir suportar aquelas coisas. E aí, esse é baseado nisso, o checklist que está lá na newsletter. Mas para não deixar vocês aqui sem nada, né, sem uma reflexão prática, ele divide basicamente em 3 grandes campos, né? 3 grandes áreas que você pode refletir para você ver se você está tendo uma vida com sentido, né? O primeiro delas, e a primeira pergunta que você precisa fazer é o que diabos eu estou construindo aqui? O que você está tentando construir? E aí a gente pode falar de obras mesmo, a gente pode falar de coisas que você cria, pode falar de trabalho, pode falar de, sei lá, de conseguir desenvolver um hobby que seja legal para você e legal para outras pessoas, né? São coisas que você desenvolve, coisas que você cria, coisas que você constrói, coisas que você executa. O que eu estou construindo hoje, agindo dessa forma, agindo desse jeito, né? Sendo procrastinador? O que eu estou construindo fazendo isso para minha vida? É algo que eu me orgulho? É algo que vai ser interessante? Ou é algo que vai me levar para o buraco? Se eu continuar agindo desse jeito no final do meu dia, no final da minha semana, no final do meu mês, no final da minha vida, se eu continuar agindo dessa forma, vai dar certo o que eu estou querendo? Eu tenho um monte de plano na minha cabeça, mas se eu continuar agindo assim, vai dar certo? Eu vou conseguir chegar? Ou é, obviamente, uma situação que vai me distanciar daquilo que eu estou tentando construir? Essa é uma questão. A segunda questão, o que eu estou contemplando? O que eu estou entendendo como belo na minha vida? O que é na minha vida que eu estou conseguindo contemplar e admirar? Eu estou conseguindo contemplar um momento bacana com meu filho? Eu estou conseguindo levar para ele uma contemplação da vida que é positiva? Esses dias agora, cara, eu tive uma experiência muito legal, que esse céu agora do inverno, né, do outono, inverno, ele é muito bonito, porque ele geralmente não tem nuvem, é um céu mais seco, né, e aí tem o final do dia, o pôr do sol fica meio laranja, meio rosa e tal, fica muito bonito. Esses dias eu tive o insight, eu tava com os meninos, né, no carro, voltando para casa de um passeio que a gente fez, tive um insight, assim, vamos dar um pulo ali para ver o pôr do sol? E aí eu subi com eles aqui na minha cidade, tem um bairro que está em construção, assim, ele é cheio de montanha, só que não tem nada, é um monte de lote, assim, tem uma casa ou outra, mas ele é um espaço muito vazio, né, um loteamento muito vazio e é alto. E eu levei eles pra lá, cara, e sentei eles no teto do carro, assim, a gente ficou vendo, conversando e tal, e vendo o pôr do sol, aquela coisa linda, assim, no fundo. Esse tipo de coisa, assim, e aquilo me deu uma felicidade tão grande, um orgulho tão grande de estar trazendo aquilo pros meninos, porque você está conseguindo contemplar uma coisa bonita, uma coisa bacana, uma coisa que traz paz, né? Quando você para um pouquinho o que você está fazendo, aquela confusão do dia a dia, e observa alguma coisa bonita, alguma coisa, pô, grandiosa, né? Você pode chamar de sinais divinos até, porque no final das contas, quando você contempla o belo, você está contemplando Deus, né? A beleza, a verdade e... esqueci a outra. Enfim, são 3 coisas que geralmente apontam para Deus. A beleza é uma delas. E foi isso que eu tentei construir ali com eles. E deu certo, que eles gostaram muito. Tirei umas fotos muito legais dele. Então, assim, ficou muito legal. Então, o que você está conseguindo contemplar? Ao invés de ficar se debatendo e reclamando enfim, ansioso. Porque isso acontece muito com a gente hoje em dia, né? A gente tem essa tendência de estar sempre ansioso porque a gente tem a sensação de que devia estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho problema demais com isso. E essa ponderação
do que eu estou construindo e do que eu estou contemplando, me ajuda a organizar muitas vezes o que eu preciso fazer. E aí o terceiro campo é o campo que eu acho que talvez seja o mais importante da filosofia do Frankl, né? Que é assim, cara, como é que eu estou respondendo ao sofrimento inevitável da vida? Porque a vida, cara, ela vai te derrubar um monte de vezes em várias situações, de vários jeitos diferentes, e é isso, né? A ideia é, né, e o Frankl traz essa reflexão, a ideia é como é que eu reajo aos sofrimentos inevitáveis da vida? E ele traz o inevitável como uma palavra central aqui, porque a ideia é separar o sofrimento inevitável daquele que a gente fica buscando por vontade própria, né? Muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham pena da gente, que as pessoas olhem pra gente tadinho, olha como ele sofre e tal. Às vezes a gente busca esse tipo de validação nas pessoas, né? E aí a gente fica meio que tentando sofrer de propósito pra mostrar isso de alguma forma e tal. Acontece às vezes, né? Mas não é disso que o Frankl está falando. Ele está falando do sofrimento inevitável, daquilo que realmente acontece com você e como você reage a isso. Por acaso, se você está procrastinando, você está sofrendo, né? Se você não está conseguindo fazer o que precisa ser feito e nem organizar a sua rotina, é um sofrimento, né? Porque você sente que vai chegar no final do dia, vai acabar aquele prazo que você tinha e você não vai fazer o que tinha que ter feito. Então, como é que você responde a isso? Né? Por acaso, ontem eu tive um pico de ansiedade, não era com procrastinação, mas foi um dia que eu tirei de folga, e aí eu fico à toa, fico olhando pro teto e eu fico puto. Eu não consigo simplesmente ficar à toa olhando pro teto, eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa. Mas ontem eu falei assim, não, eu vou me forçar para ficar mais à toa, porque eu tô, né, tava bem cansado, a semana foi bem estressante. Falei assim, não, vou ficar à toa. A pior cagada que eu fiz, cara, porque foi dando no meio da tarde pra frente, eu fui ficando ansioso, fui ficando sufocado, fui ficando inquieto. Falei, cara, que dia de merda, não fiz nada, fiquei só, né, zanzando pra lá e pra cá, mexendo com coisa idiota e tal. E aí, porra, eu precisei sair de casa, né, pra tentar dar uma segurada nisso. Aí, pô, lembrei que tinha a missa aqui do lado, né, no horário da noite, fui à missa, dei uma aliviada, depois peguei o carro, botei uma música alta, né, fui dar uma volta de carro, botei uma música bem alta, botei uns metal extremo lá, e aí você vai dissipando tensão, você vai, enfim, vai colocando umas coisas pra fora, né. Depois passei na rua ali, cara, tá tendo um forró ali muito esquisito, assim, que eu nem sabia o que era. Ah, vou dar uma ida lá, foda-se. Todas as coisas que eu jamais faria normalmente, né? Mas aí, cara, eu tô precisando me mexer, tô precisando distrair a cabeça, tô precisando fazer alguma coisa pra dissipar aquilo, né, que tava me angustiando e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou descer. Aí, pô, tomei uma cerveja, fiquei lá ouvindo uns forró muito ruim, cara. Mas assim, ajudou, né? Consegui relaxar, tomei uma cerveja, vim pra casa dormir bem. Então, assim, se eu tivesse reagido mal àquele sofrimento, se eu tivesse me revoltado contra aquele sofrimento, se eu tivesse, sei lá, enfim, podia ter várias coisas, né? Poderiam ter acontecido, mas eu acho, julgando agora, depois que passou, acho que eu consegui reagir bem àquele sofrimento e tomei algumas atitudes que me ajudaram, né? Era um sofrimento bobo, assim, era só uma angústia, alguma coisa assim. Mas pode ser um sofrimento realmente sério, né? Pode ser a perda de um emprego, pode ser a morte de alguém querido, pode ser um monte de coisa. E aí tem certas coisas que você pode ir fazendo que vão te fazer bem, né? Que vão te fazer reagir bem àquilo. Então, quais são essas coisas e como é que você está organizando essas coisas? Quando você começa a botar isso em perspectiva, você vai ver que a questão da procrastinação ela é só uma consequência de uma falta de prudência, de uma falta de ponderação de todas essas coisas que a gente está conversando aqui. E aí, beleza, depois que você organizou tudo isso, ponderou certinho e tentou entender o que traz sentido para sua vida e para o seu dia e para sua semana e para o seu mês, agora realmente entra a parte da disciplina e da organização, da prioridade. Por quê? Porque você vai conseguir realmente dar clareza para aquilo que você tem que fazer, né? Quando você coloca a disciplina e a prioridade agora em cima de coisas que você já eliminou aquela sujeira toda, você já eliminou aquele monte de ruído, você já eliminou aquele monte de lama que estava turvando ali a sua visão, beleza, agora é hora da gente botar as coisas no papel, botar a coisa em perspectiva, agora é hora de botar no Notion, agora é hora de... Mas se você tentar fazer isso com toda aquela sujeira,
com todo aquele ruído, com toda aquela coisa que vai angustiando a gente, que vai deixando a gente paralisado, não vai dar, cara. Você vai forçar uma situação que vai te deixar mais angustiado e mais ansioso, porque você vai dar de cara com um monte de coisa que você precisa fazer e que realmente não tem solução. Como é que você vai encaixar aquele monte de tarefas e um monte de coisa dentro de um dia que só tem 24 horas? Né? É impossível. Beleza? Então o recado era esse. Não se esquece de seguir o canal aqui, se inscreve no canal, dá o seu like, manda isso aqui para aquele seu amigo que realmente vive reclamando de procrastinação, que fica repetindo frase de coach o tempo inteiro, acorda 5 da manhã, toma banho gelado, dá 3 piruetas e mortal para trás quando acorda, mas que continua dando os mesmos problemas de sempre, né? Não consegue resolver. Talvez isso aqui possa ser um caminho, uma visão diferente, uma abordagem diferente que ele ainda não tentou, enfim. Compartilhe isso aqui, porque isso aqui vai ajudar muita gente, assim como ajudou a mim, eu acho que tem um valor muito grande nisso aqui. Beleza? Muito obrigado e até o próximo.